Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Olá! Então, mais uma vez aqui, com muita satisfação e agradecida a Deus por esta oportunidade. E vamos continuar o nosso estudo, que está contido no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. E o item, objeto de estudo, é o item 7. Instruções dos Espíritos, o dever. Então, vamos ler e logo após faremos as considerações. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pôde fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometa o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível
diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. Ele é, no mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, os quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Quem escreveu isto foi Lázaro, em Paris, em 1863. Passaremos agora para as considerações. Então, o dever é uma lei da vida. Quando se fala em dever, vem logo nas nossas mentes a ideia de obrigação, a ideia de compromisso. E compromissos e obrigações todos nós temos nos diversos segmentos das nossas vidas. Então, nós temos a obrigação, o dever para com os nossos familiares, para com o nosso trabalho, para com a nossa comunidade, para com a nossa casa religiosa, enfim. Porém, o que Lázaro está colocando no estudo é o dever moral. Primeiramente, como ele fala, o dever moral para consigo mesmo e depois para com o próximo. No que trata-se ao dever moral para consigo mesmo, Lázaro faz essa observação porque nós, criaturas humanas, ainda somos dotadas de vícios, de defeitos e de muitos pensamentos ruins. E que para que a gente possa trabalhar em nós esse dever moral, a sugestão é que a gente procure se autoconhecer. E no momento em que a gente se autoconhece, enquanto centelha divina, enquanto um missionário na terra, enquanto uma temporada que estamos a passar aqui, a gente começa a se policiar no que se refere aos nossos defeitos, aos nossos vícios, aos nossos pensamentos. E é isto que está sendo colocado aqui por Lázaro. O dever moral, ou seja, a gente tem a obrigação de se autotrabalhar. A gente tem a obrigação de se policiar. Porque no momento em que a gente compreende tudo isso e age nesse formato da melhoria de si próprio, o espaço vai se ampliando para que
as nossas mentes consiga enxergar o próximo. Porque trata-se de uma lei de Deus. Deus nos colocou aqui nesse orbe para que pudéssemos, sim, inicialmente trabalharmos a nós próprios, tá? No sentido da melhoria do espírito, trabalhando em nós a busca constante das virtudes e se melhorando e avançando em espírito e avançando. Aí se estende a nossa visão da necessidade para com o próximo. Aí a gente começa a querer fazer caridade. Aí a gente começa a compreender o problema do outro. Aí a gente começa a ter indulgência. Aí a gente começa a ter a paciência e vai formando todo aquele conjunto de virtudes. Porque estamos conscientes dos nossos deveres morais. Já nos conhecemos, já estamos cientes da necessidade de se trabalhar a extinção dos vícios, dos defeitos, dos maus pensamentos. Já estamos conscientes de querermos crescermos nas virtudes do bem. Aí beleza, aí tudo flui. E a ideia do nosso Criador é que a gente se aproxime cada vez mais da perfeição. Ele nos criou para que pudéssemos juntar esses deveres para consigo mesmo e para com o próximo, para só assim a gente ter a condição de cumprir as suas leis. Então, meus amigos, a gente sabe que ainda está um pouco distante dessa nossa evolução, mas a gente compreende também que todos nós temos sim esta capacidade de realizarmos esses deveres, tá? Basta que acionemos a nossa vontade. E no momento em que a gente tem todos esses esclarecimentos e relaxa em relação a este assunto, estaciona, pode esperar, meus amigos, que a consciência vai te cobrar. Porque faz parte da lei de Deus este progresso no formato de obrigação. Obrigação moral. Obrigação para comigo mesmo inicialmente. Obrigação para com o meu próximo. Para daí eu satisfazer a vontade de Deus e poder cumprir as leis divinas. Então fica aqui mais uma reflexão. Que Deus nos abençoe e que assim seja e assim será. Muita paz a todos.